Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História para o concurso do Cabo de Santo Agostinho, da Câmara Municipal. E hoje nós vamos dar início às nossas aulas sobre História Geral. A gente está falando sobre História do Brasil, isso está casado ali no edital de vocês, tá certo? E a gente vai dando aula de História Geral e História do Brasil. Então você que está acompanhando as nossas aulas, já deixa aquela curtida, deixa aquele comentário e compartilha esse vídeo. Está estudando, tem um amigo que quer passar nessa prova, fala com a gente, tenho certeza que isso vai ajudar bastante você. E dizer também que a nossa apostila já está disponível. Então você que quer um material com conteúdo e questões para o Cabo de Santo Agostinho, pode falar comigo através do WhatsApp que está aqui na descrição. Material de qualidade, com questões de gabarito comentado, para você fazer aquela revisão que vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Beleza? Então, o tema da aula de hoje será grandes civilizações e personagens históricos. A gente vai falar sobre algumas grandes civilizações que eu acredito que a banca pode cobrar para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dividir em 3 grandes civilizações: Egito, Grécia e Roma. Por que essas 3, professor? Porque quando a gente fala sobre história antiga, nós estamos falando sobre as maiores civilizações. Então, acredito eu que é muito difícil a banca escapar disso. Porque se a gente está falando sobre grandes... um período da história que tem construções e que tem algo de extremamente relevante, a gente tem que falar sobre Egito, sobre Grécia, sobre Roma. Vamos no mais antigo, no Egito. A gente está falando sobre um império que fica no norte da África. Então, Egito, lembra, norte da África. Aí tu já vai dizer, professor, peraí, Egito, mas o povo lá não é negro. Calma lá. O norte da África, os chamados povos berberes, aqueles povos, eles não são os chamados negros retintos, como a gente diz. Eles são povos que têm eles são muito mais, vamos dizer assim, são árabes. Essa é a que a gente pode dizer, tá certo? Mas o Egito é na África, muito cuidado com isso, certo? Egito é África. E qual é a grande questão do Egito? É um grande deserto, o deserto do Saara, mas que tem um enorme rio no meio, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo é aquele que dá vida ao Egito, porque é através das cheias do Nilo onde é possível ter vida. Quando a gente fala vida é o quê? Plantação, terra agricultável. A gente vai ter possibilidade de, nas cheias, você ter uma terra fértil, você água para beber, enfim, gente, água é vida. Lembre sempre disso. Dica do professor, certo? As grandes civilizações são sempre perto de quê? De água. A gente consegue sobreviver sem... Aproveitar, né? A gente consegue sobreviver sem água? Claro que não. A gente consegue sobreviver sem muita coisa. Sem energia, por exemplo. Mas sem água, a gente não consegue. Então, as grandes civilizações estão sempre perto de água. E o Egito está dentro disso. O que a gente pode dizer? Modo de produção asiático. Grava isso, caneta e papel na mão. Por quê? A maioria das construções, do trabalho que nós temos, é feito com mão de obra servil. É a servidão coletiva. Professor, pensei que lá todo mundo fosse escravo. Não é. Ah, então quer dizer que não tem escravidão? Não. Aí vamos lá. Tem escravo? Tem trabalho escravo? Tem. Qual o tipo de escravidão? É a escravidão por guerra. Então o Egito vai e faz guerra. Quando ele conquista aquele povo, boa parte deles vira escravo. É o caso, por exemplo, que você que já estudou a Bíblia sabe, é o caso dos hebreus. Mas peraí, professor, os hebreus não é bem assim não. Não, os hebreus não é desse jeito, porque os hebreus eles não vêm por guerra. Mas os hebreus foram escravizados no Egito. A maior parte da escravidão ela era por guerra, beleza? Mas a grande parte de quem trabalhava era servil. Então você trabalhava para o Estado e você ganhava em troca seu salário, comida, casa, essas coisas que o Estado bancava para a população naquele momento. Tá certo? Então, modo de produção asiático, trabalho servil. Só muito cuidado para dizer isso. Ah, todo trabalho era escravo. Falso. Ah, não tinha trabalho escravo. Falso também, tá certo? Muito cuidado com essas palavras, essas formas que podem cair na sua prova, que tornam a questão errada. Quais são as principais obras do Egito? Aí você vai dizer, claro que são as pirâmides, né, professor? Errado. As pirâmides são as maiores obras, mas as principais obras são as chamadas obras hidráulicas. Aí a gente volta lá no professor Ciro Flamarion Cardoso, que escreveu Hipótese Causal Hidráulica, um livro que ele explica onde as principais obras do Egito são os diques de irrigação, onde eles conseguiam conter as cheias do Nilo e guardar água. Desse jeito é que o Egito pôde prosperar enquanto um império. E é desse jeito que o Egito, aprendendo a lidar com o Nilo, ele vai crescer. Então as pirâmides são o quê? A pirâmide é a morada do faraó, pós-morte. Vamos lá. A pirâmide é o quê? Ela é um túmulo. Lembra disso? Peraí, então aquela pirâmide gigantesca é só um lugar para botar o faraó? Exatamente.
Mas vamos lá, quando você coloca uma pirâmide daquele tamanho para um faraó, você está dando demonstração de quê? De força, de poder. Veja, se eu tenho condições, se eu tenho poder suficiente para construir este local, quer dizer que eu sou muito poderoso. Entenderam, pessoal? Então também tem esse papel político importante. Mas a pirâmide, ela não tem função religiosa, muito cuidado com isso. Não tem função política, não era um prédio público, ela era uma única coisa, local para colocação dos faraós. Até porque lembre de uma coisa, quando você olha para a pirâmide não tem escada. A pirâmide não tem escada. Ela é feita por degraus, é diferente, mas os degraus são gigantescos, não são escadas. Quando você olha para uma pirâmide asteca, você vai ver que a pirâmide asteca tem escada, porque ali era para as pessoas subirem. A pirâmide egípcia, não. Então, grava isso que é muito importante, tá certo? E aí a gente está falando sobre uma grande civilização importante egípcia desse momento que a gente está falando, nesse período aí presente, tá certo? E estamos falando do Egito, que é essa sociedade africana. Logo depois, e aí quando eu digo logo depois, eu digo que acaba uma, começa a outra. Elas convivem, tá certo? Vem a Grécia. A Grécia, minha gente, ela quando a gente pensa na Grécia, a gente pensa em quê? Na berço da filosofia, berço da democracia. Tanto é que agora a gente está vivendo esse período, começo de agosto, né, dos Jogos Olímpicos. E as Olimpíadas vêm de onde? Da Grécia. Por quê? A Olimpíada era um momento de você demonstrar o seu máximo potencial esportivo. Então, os gregos eles prezavam pela cabeça. Então, a ideia de filosofia é grega. Isso, obviamente, tem várias discussões, tá, gente? Até porque o primeiro filósofo que a gente conhece é egípcio, que é o Ptahhotep. Inclusive, os filósofos gregos, eles se inspiravam no Egito, tá bem? Mas a gente pensa a filosofia a partir de um grande personagem histórico, que é Platão. Podemos dizer isso com tranquilidade. Por que Platão? Porque ele foi o cara que Sócrates, né? Depois Platão, depois Aristóteles, os principais da filosofia clássica, eles são aqueles que vão sistematizar a filosofia e começam a botar a filosofia para fins práticos, tá certo? A filosofia era muito objetiva e para pensar a sociedade de conjunto. Então, é incontornável a gente pensar a história da humanidade, sobretudo a humanidade ocidental, sem falar sobre Platão, sobre Sócrates, sobre Platão também, que é uma figura imprescindível. Aí quando a gente fala sobre a Grécia, a gente fala sobre democracia, mas lembre de uma coisa, vê só, que é bem importante. A democracia grega ela era igual à nossa democracia? Não. Por exemplo, na democracia grega só os cidadãos votavam. É como se hoje só homens muito ricos votassem. Aí tu vai dizer, professor, mas isso não é democracia. Só homem muito rico vota, mas naquela época era muito mais avançado no seguinte sentido, de participação política do que os lugares onde um rei mandava e acabou-se, como era o caso do Egito, onde o faraó, certo? O faraó, ele mandava, certo? Se a gente for falar sobre um grande personagem histórico egípcio, a gente pode falar de Amenófis IV, que foi um grande expansionista do Egito, certo? Para a gente falar sobre alguém. E aí vem a Grécia com todo o seu potencial, e aí filosofia. Só que a Grécia, ela era uma série de ilhas. Por isso que o governo grego é chamado de talassocracia, o governo dos mares. São várias ilhas que conformam a Grécia. Um dos grandes personagens históricos gregos que a gente pode falar, já que Atenas a gente pega mais os filósofos, a gente pode falar sobre Leônidas, de Esparta. O professor do filme 300 mostra ele. Exatamente. Ele é o cara importantíssimo para a derrota dos persas. Então, persas e gregos brigavam a vida toda. Tanto é que hoje, grava isso, hoje, turcos e gregos brigam, ainda hoje, turcos e gregos brigam ainda hoje. Por quê? Por conta da guerra de persas e gregos há 2000 anos antes de Cristo. Entenderam isso? Então, assim, isso é pra gente entender como tem conflitos hoje que são tão importantes. Então, a Grécia, ela tem isso. E aí, já é o modo de produção escravista. Por quê? Porque a gente está falando de um expansionismo escravo. Se no Egito existia escravidão, mas não era a maioria eram servos, quer dizer, a maioria era de pessoas livres, na Grécia e Roma, que eu vou falar agora, a maioria do trabalho era feito por escravos, tá certo? E esses escravos eram conseguidos onde? Guerra. Não esquece isso, tá certo? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. Primeiro, curta, comente e compartilhe. Não passe por aqui sem deixar aquela curtida, aquele comentário, sem espalhar o boato, como eu sempre digo. E a outra forma é você pode contribuir através do Pix, que fica na descrição, ou adquirindo um de nossos materiais, que é a apostila e o aulão também. Nosso aulão, que vai ser mais perto da prova, mas você também pode adquirir o nosso aulão, beleza?
Vamos embora para o nosso conteúdo. Aí, então, a Grécia ela é muito importante quando a gente pensa nisso. Sobretudo quando a gente fala sobre essa parte da filosofia. Por quê? Porque isso está presente no nosso dia hoje. Então, as palavras que a gente fala. Você pode observar que a gente fala expressões em latim ainda hoje. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre pedagogia, por exemplo, estou falando aqui, eu estou sendo um professor, sou um pedagogo, isto é uma expressão grega, e várias palavras que a gente utiliza no nosso cotidiano são palavras de origem grega. Por quê? Porque filosofia e democracia são coisas que a gente abarca ainda hoje, tá certo? De grande importância, e tá lá em Atenas. Mas a Grécia inteira não era Atenas, vou repetir, cuidado com isso, são várias ilhas, e cada uma dessas é chamada de cidade-estado. Tanto é que, quando os gregos derrotam os persas, o que eles fazem? Brigam entre si, que é Esparta, Leônidas, versus Atenas, que é a Guerra do Peloponeso. Quando a gente briga entre si, o que acontece? A gente enfraquece. Quando enfraquece, o que vai acontecer? O inimigo externo invade e toma a Grécia. Quem é esse inimigo externo que invade e toma a Grécia? Alexandre, o Grande, que aí é o chamado período macedônico, beleza? Grava isso, que é muito importante. Período helenístico, então a gente vai ter a dominação de Alexandre o Grande nesse período, tá certo? Que era o maior império da época, até chegar a um império maior do que ele, que é o Império Romano. Agora a gente fala sobre Roma, a grande cidade. O que tem em Roma que é muito importante? Primeiro, expansionismo. Roma expande muito. Se a Grécia expande um tanto, Roma expande muito mais. Então, o Império Romano, você pode jogar no Google daqui a pouquinho aí, o Império Romano é gigantesco. Ele chega a pegar lá na Península Ibérica, então estamos falando de Portugal e Espanha, a Europa quase toda, o norte da África, o Oriente Médio quase todo, chegando lá a Turquia e hoje o que são países do Oriente Médio. Irã, Arábia Saudita, aquela região lá. Então, é um império gigantesco. Em extensão contínua, só perdeu para o império de Gengis Khan, tá certo? Então, esse Império Romano ele é baseado na escravidão. Tanto é que, quando Roma vai cair, tem uma questão na apostila exatamente sobre isso. Quando Roma vai cair, boa parte da crise tem a ver com o quê? Com a crise do escravismo. Porque Roma, ela cresce tanto que chega um momento que ela tem tanta fronteira que ela não consegue proteger. E aí ela não consegue se expandir mais. Quando ela não consegue se expandir mais, ela deixa de conseguir mais escravos. Não tendo mais escravos é crise. Crise do Império Romano, crise do escravismo. O que vai acontecer? O Império Romano vai caindo aos poucos, obviamente, porque o Império desse cai lentamente, mas ela cai lá no ano de 476. Roma vai cair nesse período, tá certo? E aí a gente vai ter a política do pão e circo. Tu já escutou a expressão pão e circo? Que era isso? Era uma política dos imperadores romanos de dar, como é que a gente pode dizer, produtos, ou eles, o que é o pão e circo? Pão é que eles davam comida e circo era um coliseu, né? Então aquelas grandes eventos no coliseu que tinha de gladiadores, né? Tem um filme muito bom, Gladiador, Russell Crowe, a gente pode ver essas coisas. Então era diversão para o povo e também a gente vai ter conflitos internos também, porque a expressão que a gente utiliza, por exemplo, quem tem boca vai a Roma. O certo é quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma. Por quê? Porque a população se manifestava contra Roma também. Lembra disso. Então, muito cuidado para dizer que o povo é completamente passivo, todo mundo era besta. Não. Mas os imperadores, eles gostavam do pão e circo para acalmar os ânimos da população. E os jogos eram feitos muito por conta disso. E aí o nosso grande personagem histórico de Roma, a gente pode falar de César. César Augusto, né? Júlio César, o grande conquistador, aquele que domina o principal enclave de Roma, que era a Gália. Ali era o local onde os romanos não conseguiam chegar de jeito nenhum. César foi lá e conseguiu dominar. A gente pode ver, sabe onde? No filme Asterix e Obelix. Já assistiram esse filme? Asterix e Obelix. É ótimo, porque ele vai falar sobre os povos bárbaros. Cuidado com isso. Os romanos é que davam esse termo de bárbaro. Mas eles eram os povos godos, visigodos, ostrogodos. Eles invadiram Roma. Eles foram dominados, depois eles ajudaram a invadir Roma. E o que vai ser o declínio do Império Romano exatamente nesse período. César é aquele que vai dominar muito o território. Depois ele volta e torna-se governante de Roma. E aí o que vão fazer com ele? Vão matar. O Senado romano mata César no momento onde ele estava extremamente poderoso. Então, muito cuidado com isso. É nesse período que César vai ser morto. E ele é o grande nome de Roma nesse período. Beleza? Tranquilo. Falamos sobre os principais
impérios, né, sobre essas grandes civilizações e também sobre grandes personagens históricos. Tranquilo? Semana que vem tem mais vídeo, a gente vai lançando e qualquer dúvida, ó, fala aqui através do WhatsApp. Beleza? Tamo junto e forte abraço.